noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês esta noite em Iracemápolis, uma cidade muito calorosa. Desde a primeira vez que nós estivemos aqui, nós fomos muito bem recebidos. Então, agradeço essa oportunidade, o convite de poder estar trazendo reflexões do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje as reflexões elas estão baseadas no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E neste capítulo, sobre o meu entendimento, os Espíritos, junto com Kardec, nos traz lições sobre as nossas atitudes perante a vida na sociedade e perante a própria vivência do Evangelho, conosco. E esse é um tema um tanto quanto delicado para nós tratarmos. Então, eu peço o amparo e a proteção dos Espíritos superiores para que eles nos norteiem sempre em harmonia, sempre nos trazendo reflexões para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, ainda aqui nesta encarnação, nessa existência. Então, como o título já diz, muitos os chamados e poucos os escolhidos, Jesus vem nos chamando desde a antiguidade. Primeiro, pelos esforços no Oriente, preparando um terreno para uma visão mais espiritualizada, nos trazendo Budas, Sócrates, Platão, Aristóteles, nos trazendo a reforma íntima, falando dela, do conhece-te a ti mesmo, da mudança interior. Depois, pela sua própria vinda ao planeta Terra, para trazer para a humanidade uma nova fase, onde a fé sincera foi semeada no coração de cada um de nós. E continuou e continua ainda a nos chamar, através desses espíritos iluminados que estiveram conosco. Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Emmanuel, Joana de Ângeles, Kardec, o Chico, Divaldo, que ainda está conosco, e tantos outros. Para quê? Para nos fazer recordar e viver o Evangelho que nós já ouvimos há mais de 2018 anos atrás. E aí nós podemos nos perguntar, então, se o tema é muitos chamados, como nós seremos escolhidos? Se são poucos os escolhidos, como será essa escolha? Quais são os critérios? Por que Deus chama uns e não outros? Qual que é a dinâmica dessa escolha? Como que vai ser? E percorrendo esse capítulo, lá nós temos a parábola do festim de núpcias, que nos faz o convite a participar do Evangelho. E logo a seguinte tem a passagem da porta estreita. E é a partir dessa passagem que nós vamos refletir. Lá nos aponta que como estreita é a porta do reino de Deus. E como poucos a encontram. Nessa passagem nós temos um alerta dos céus para nós, dizendo que quão poucas pessoas a encontram. E quantos de nós estamos caminhando a passos dos cristãos na época do Cristo? E a passagem diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz. E muitos são os que percorrem por ela. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Essa passagem também está em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. E ele continua: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? E respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão.
Nós entendemos que para que possamos adentrar essa porta estreita de que Jesus nos fala, né, que é a porta que conduz ao caminho e ela é apertada, ela é um pouco dolorida para passar, por quê? Porque nós entendemos que para que consigamos transpô-la, precisamos fazer grandes esforços sobre si mesmos, para vencer as nossas más tendências. E como ele mesmo diz, são poucos os que fazem. Porque é mais fácil nós vivemos num mundo material, longe dos princípios cristãos, porque a matéria nos encanta. Ela nos distrai com muita facilidade. A matéria ela é muito sutil. Ela nos norteia de uma maneira que nós não percebemos. Se nós ficarmos 2, no máximo 3 semanas sem vir à casa espírita, pode ter certeza que na quarta a gente não volta mais. A gente se desprende com muita facilidade dos princípios cristãos, isso falando da humanidade no contexto geral. Para nós espíritas. Lógico, eu me incluo nisso também. Porque a matéria é muito fácil. Um exemplo também que nós podemos dar. Suponhamos que hoje nós não viemos à casa espírita e chegamos em casa. A gente tira o sapato, faz de conta que a casa já está limpa, a janta já está pronta, que nós mulheres não vamos fazer mais nada. Vamos para o sofá, tiramos o sapato, pegamos um livro. Começamos a lê-lo. Lemos a primeira página, lemos a segunda, lemos a terceira. Aí o que acontece? Começa a dar soninho. A vista começa a embaralhar, as letrinhas já se misturam. Aí você olha no relógio e fala, nossa, são 8h20 ainda? Eu já estou com sono. Não vou dormir não. O que a gente faz? Liga a TV. A TV nos distrai, tira o sono, nos encanta. A gente esquece do livro. Então, ela nos fascina, é muito sutil. A gente não percebe. Nós estamos no automático. Né? O que dá prazer à matéria é mais rápido de sentir. Só que também é mais doloroso de sofrer as consequências que elas vão nos trazer lá na frente. É mais fácil, por exemplo, falar mal do outro do que nos policiar e nos vigiar, para não cairmos na tentação do orgulho e da maledicência. É mais fácil assistir aos programas sensacionalistas que estimulam as nossas más paixões do que nós colocarmos um vídeo de uma palestra ou lermos um bom livro. No dia seguinte que a gente leu o livro e assistiu a TV, o que a gente comenta no trabalho? O livro ou o que viu na TV? São essas reflexões que nós temos que ter para nos observar as nossas atitudes. Então, devido ao atraso do nosso espírito, nós gostamos mais do que nos encanta aos olhos do que aquilo que nos fala a razão verdadeiramente. Por isso que a humanidade sofre a consequência dos seus próprios atos. E essas atitudes nos mostram que o grande mal da sociedade é o orgulho, o egoísmo, a falta de interesse e da vivência do evangelho. Não é só a falta de dinheiro ou a violência, porque esses dois existem devido à falta de conhecimento e principalmente a prática dos ensinos de Jesus, a prática das leis divinas. E a doutrina espírita nos mostra que devemos viver corretamente essas leis. Mas será que nós, espíritas, devemos viver uma vida diferente das dos demais? Longe de tudo aquilo que nos encanta, que nos envolve, que nos satisfaz os desejos da matéria? Será que é isso? A doutrina nos priva de viver? Essa dúvida, o Evangelho e Paulo nos esclarece, respondendo ela em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, que ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aqui Paulo está falando do livre-arbítrio, que nós conhecemos também na doutrina, onde temos a liberdade de fazermos o que bem entendemos, só que seremos responsáveis pelos nossos atos, bons ou não. Diz Paulo que podemos fazer de tudo, mas será que tudo nos convém? Tendo conhecimento das leis? Um discípulo perguntou a um sábio: Senhor, fale-me da liberdade. E ele disse: se você não conhece e não segue os ensinamentos do Cristo, você é livre para fazer o que quiser. Mas, o mas é um problema, né? Mas pesa. Mas, se você já conhece e aceitou as lições do Cristo, você é livre para fazer o que deve. Uma grande diferença. O que quer e o que deve. Mas não há proibições na doutrina espírita. Nenhuma. Jesus não nos cobra e não nos proíbe nada, mas espera tudo de nós. Temos que ter a consciência do que é bom ou ruim para a nossa evolução espiritual. Seguir o caminho do bem é uma escolha. Tem pessoas que escolhem acordar de manhã felizes, dando bom dia, sorrindo, cumprimentando pessoas que não conhecem na rua. É uma escolha delas. E tem aquele que escolhe amanhecer carrancudo, não dá bom dia, não responde, não cumprimenta ninguém. E assim leva o dia. São escolhas. Nós temos livre-arbítrio, podemos escolher qual caminho seguir. Não é necessário viver uma vida santificada, sem erros. E por mais que nós tentássemos também, nós não iríamos conseguir no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Nós vamos ter muita queda, muitos erros, muitas perdas. Mas o que realmente não podemos fazer, ou melhor, o que nós precisamos fazer, é buscar dominar as nossas más tendências, com consciência. Se nós gostamos do conforto, trabalhemos para ter, mas não nos tornemos escravos do dinheiro, que nos afasta das coisas de Deus. O sexo nos faz bem, devemos fazê-lo de forma responsável, sem desvario, para que não atormente nosso próprio psiquismo. A diversão, o lazer nos relaxam, isso é bom, precisamos disso. Mas não devemos transformar a nossa vida em férias prolongadas. Então, tudo nos é lícito fazer, mas muitas coisas não nos convêm mais, devido às consequências que elas nos trazem. E quando nós tivermos consciência das nossas obrigações morais e do uso da nossa inteligência, Deus não falta mais conosco. Disse Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Jesus mesmo que disse que se buscássemos primeiro as coisas divinas, todo o restante nos seria acrescentado. Mas a gente faz o contrário. A gente busca primeiro as coisas terrenas para depois pedir auxílio para a espiritualidade. Não é? Assim que a gente faz. E se nós usarmos da forma diferente, o Pai irá nos amparar em todos os momentos da nossa existência. Então, nenhuma angústia, nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade vai nos atingir, ou melhor, pode até nos atingir, mas não vai conseguir nos tirar do caminho do bem, porque nós estaremos cientes dos objetivos pelos quais nós nos propomos. A gente vai superar todas as dificuldades, as dúvidas, com mais força, com mais fé. Porque o Espiritismo, gente, não é uma doutrina comum. É uma doutrina que a gente fala, bom, hoje é terça-feira, 8 horas, eu vou na casa espírita, assistir uma palestra, receber um passe, vou para casa, estou com a minha obrigação cumprida na semana. Volto só na outra terça. Não, ela não é uma doutrina assim. As pessoas que não se sentem tocadas pelo conteúdo da doutrina e não se modificam, eu tenho um conselho. Trabalhem para se modificar.
ou mude de religião, porque nós não temos todo o tempo que imaginamos ter aqui na Terra. O arrependimento no plano espiritual, ele vai ser doloroso. Quando nós nos depararmos com a nossa própria consciência e ver quanto tempo nós perdemos aqui com futilidade, com coisas que não acrescentam nada para a nossa evolução, aí a gente vai querer voltar e não vai ter chance, não vai ter oportunidade, porque a fila para reencarnar está imensa. E às vezes aquela situação que você precisa resgatar aqui, a pessoa não está disponível para você reparar. E como é que fica? Você fala, puxa vida, quanto tempo eu perdi, que eu podia estar fazendo, eu podia estar agindo, eu podia estar participando, eu podia estar trabalhando, eu podia estar ajudando, e não fiz. Aí perguntaram ao Gandhi, que religião é boa para o homem? E Gandhi responde, aquela que promove o progresso do homem. Haroldo Dutra Dias diz em uma de suas palestras que a pessoa que está há uma semana no espiritismo, ela não pode, não deve ser mais a mesma. Ela tem que ser tocada. Porque o espiritismo, se ele não nos tira do lugar onde nós estamos, nos incomodando, é preciso repensar se vale a pena continuar nessa doutrina. Porque nós precisamos ser incomodados, inquietados pelo que nós somos, para atingir aquilo que nós precisamos ser. Porque o espírito, nós, estamos fadados à felicidade, à perfeição. O nosso destino é esse, não tem outro. É perfeição, é felicidade, é amor. Então, se nós ficarmos aqui cometendo sempre os mesmos erros, fazendo sempre as mesmas coisas, a gente vai, faz, nasce, né? Fica, vive aqui, volta para lá, errou, volta, comete os mesmos erros, nós vamos ficar num círculo que não tem fim. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que se alterar, ser diferente. Haroldo ainda brinca, ele fala, tente, invente, erre diferente. Não cometa sempre os mesmos erros. Aqueles que nós já cometemos, chega, vamos fazer outros então, mas aqueles não dá mais. Aqueles hábitos que a gente sabe que é errado, não dá mais para fazer. Tem que mudar. Então nós não podemos mais ser os mesmos. Nós já estamos aqui errando há mais de 2018 anos. Até quando nós vamos? A agenda cristã diz que nós vivemos no nevoeiro. Haroldo fala que nós estamos dormindo. Então está na hora, é preciso sair dessa zona de conforto que a gente se encontra, né, e buscar o autoaperfeiçoamento. Renunciar certos hábitos que sabemos que é errado e fazemos. É essa a proposta do espiritismo, da doutrina espírita, nos conduzir sempre a um passo à frente, a um degrau acima, nos melhorando e melhorando as nossas relações no nosso convívio. Imaginou se Paulo de Tarso, após ter encontrado Jesus na estrada de Damasco, quando ele reconheceu os seus erros que cometeu, se ele tivesse desânimo, cansaço, não tivesse vontade, ele não tinha construído a história que nós temos hoje. Ele renunciou todos os velhos hábitos que tinha e seguiu em frente. É fácil? Não é. Toda mudança gera desconforto, todo desconforto gera dor. Mas é necessário. Nós precisamos mudar. No livro Jesus no Lar, de Chico Xavier através do Espírito Ney Lúcio, tem uma lição lá, lição de número 3, que chama Explicação do Mestre. E lá Jesus estava na casa de Simão Pedro com a Sara, que é a esposa de Benjamim. Eles estavam lá fazendo uma palestra e Sara ouvia Jesus falando do reino de Deus, que como o reino de Deus é sublime para as nossas vidas. E ele falava, né, da felicidade futura,
Jesus só falava de coisa boa, né? E ela se questionava, né? Ela falava, como me iniciar nesse reino de Deus? E aí todos ouviam e ela se questionava, e ela chega para Jesus e fala, mestre, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas me sinto presa a velhas normas. Não consigo desculpar aqueles que me ofendem. Não entendo uma vida onde troquemos as nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens, sou ciumenta. Tudo que eu possuo, eu tenho ciúme. Eu não aceito como propriedade de outro, somente meu. E aí Jesus pergunta a ela, apesar de já sabendo qual é o seu trabalho em casa, ele pergunta, qual é o serviço fundamental aqui lá na sua casa? Ela fala, é a criação de cabras. Ele fala, certo. E como que você faz para conservar o leite que você retira da cabra nos serviços domésticos? E ela responde, bom, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cuidadosamente o vaso onde esse leite será depositado. Porque se qualquer detrito ficar no fundo do vaso, todo o leite será tomado num franco azedume e não servirá mais para os serviços mais delicados. Aí Jesus responde, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, todo conhecimento superior se confunde com as sujidades no nosso íntimo, como se degenerando, desfazendo, reduzindo aí a proporção dos bens que poderíamos receber. Ele fala, na verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido, que foram nós, né? Não purificaram suficientemente o vaso vivo do Espírito para receber. E é por isso que os nossos contemporâneos são justos, injustos, crentes e descrentes, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro do esclarecimento penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. E aí, no serviço renovador da alma, restará somente o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino dos céus. Porque o reino dos céus é dentro de cada um de nós. E aí ele finaliza dizendo que o orvalho, aquela gotinha na planta, o orvalho num lírio branco é diamante celeste, mas na poeira da estrada, o orvalho é gota lamacenta. Então, faz parte a mudança em nós. Precisamos. Está certo que nós não vamos conseguir limpar o vaso da alma de tudo, porque em momento algum o nosso íntimo vai estar vazio. A gente tem sempre sentimentos, pensamentos, crenças de vidas de existências passadas, então nunca vai estar vazio. Mas o trabalho é simultâneo. Ao mesmo tempo que a gente vai recebendo as informações, vamos lendo, vamos assistindo palestras, vamos tendo conhecimento, nós vamos aplicando isso na nossa vida e deixando de fazer aquilo de errado que fazíamos. Eu fazia muita coisa errada. A partir do momento que eu tomei consciência, aqueles erros eu não cometo mais. Pode ser que eu cometa outros, mas aqueles eu não faço mais. Porque a gente tem conhecimento. Aquilo que o Haroldo falou, tente, invente, faça um erro diferente. Né? A gente não pode ficar batendo na mesma tecla. Então, por quê? Porque nós precisamos deixar esses velhos hábitos. Porque nós estamos em progresso. O universo não vai esperar a gente. A gente tem que progredir. O progresso não para. E é preciso entender que a vida aqui na matéria, ela é muito curta. Perto do tempo da eternidade que nós temos, 100 anos que a gente vive aqui é muito curto
para a gente se conformar com ela, para a gente ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a gente tem que mudar. Tem que mudar. E achar que tudo gira do nosso jeito, tudo ao nosso redor, que as coisas têm que ser do nosso jeito. Não, o mundo ele existe para nós trabalharmos nele com o progresso. Ele não está aqui para nos servir, para nós só desfrutarmos dele. É preciso se agigantar. É preciso ter um olhar de espírito que somos, dando verdadeiros valores às pessoas e não às coisas. Nós estamos invertendo os papéis. Porque nós não levaremos nada, absolutamente nada do que temos aqui. Tudo que é material fica. Tudo é de Deus, é empréstimo, é material didático para a gente aprender. Nada daqui levaremos, só levaremos o conhecimento, o sentimento, aquilo que está dentro de nós. A única coisa que a gente pode mudar é o que está dentro, o que está fora a gente não pode mudar nada. E mais adiante, nesse capítulo 18, tem uma parte que fala que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem que vocês conhecem que fez a vontade do Pai que estava nos céus? Chico Xavier. Chico Xavier fez a vontade do Pai. Ele consolou, ele acolheu, ele esclareceu, ele amparou, ele amou, ele se doou, ele viveu o Evangelho. Mas a gente pode falar, mas é Chico Xavier. Daí, é um espírito que teve as mesmas oportunidades que nós estamos tendo aqui. Só com uma diferença. Ele veio com muitas dificuldades, que se fosse qualquer um de nós aqui, não iríamos aguentar metade do que as dificuldades que ele teve. As doenças no corpo físico, as injúrias, as calúnias, os preconceitos, e ele enfrentou. Disse Jesus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não é assim que profetizamos em seu nome, em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos prodígios? E então lhe dirá, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Eu já explico o que é iniquidade. Ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa fala também está em Mateus, capítulo 7. O que é o choro e ranger de dentes? É a punição de Deus? Não, Deus não pune. Deus é justo e bom e misericordioso conosco. Essa punição será a nossa própria consciência, despertando e mostrando aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Todo sofrimento gera dor, gera choro, né? Na verdade, o sofrimento aqui é a conscientização da verdade da qual nós nos deparamos sobre nós mesmos. Por isso. E no Evangelho, mais a seguinte diz que todos reconhecem a missão de Jesus e dizem, Senhor, Senhor. Mas de que lhe serve chamar de mestre ou Senhor se os seus ensinamentos não são seguidos? Isso é no item 9 do Evangelho desse capítulo. Seriam cristãos aqueles que adoram em atos exteriores, em devoção, em sacrifício? Aqueles que passam dias orando, fazendo jejum, mas na verdade não são nem caridosos, nem indulgentes com seus semelhantes? Seriam esses? Aí ele diz, não. Aí vem a pergunta que nós fizemos no início. Como que nós seremos escolhidos? Qual é o critério que será usado? Qual é a dinâmica dessa escolha? Ele responde, serão chamados os que são fiéis aos meus princípios cristãos, na ação e na obra. Reconhece o cristão pela obra, pela prática sincera do amor e de caridade. Jesus mostra aqui para nós, nessa passagem, que não há preferência religiosa no mundo espiritual. Ninguém vai perguntar para nós,
Quantas palestras você assistiu? Quantos passes você recebeu, aplicou? Quantas palestras você fez? Quantos espíritos você evangelizou no trabalho mediúnico? Ninguém vai perguntar isso. De nada disso vai adiantar se no nosso dia a dia a gente não perdoa, a gente não releva, a gente é avarento, ciumento, egoísta, abusa da sensualidade, da violência, se nós praticamos a iniquidade. Aí eu fui ver o que é iniquidade, uma palavra difícil. Mas o que será isso? Iniquidade, sabe o que é, gente? Sabe aquilo que a gente faz de errado e está sempre fazendo? Que acaba se tornando normal na nossa vida? É isso. Então, apartai-vos de mim aqueles que praticam a iniquidade, ou seja, aquele que está sempre errando, e sabe que é normal. Continua. Por isso que a gente tem que pensar. Nós conhecemos os ensinamentos do Mestre. Aí tem um outro livro, Momentos de Ouro, que está lá uma história do Bezerra de Menezes, pelo espírito de Irmão X. Bezerra está na espiritualidade, fazendo uma palestra, falando. Chega um espírito lá, azedo, mal-humorado, xingando Bezerra, falando, eu não acredito em nada disso que você está falando. Tudo isso não passa de uma falsidade. Aí Bezerra para, né? Aquele espírito mais iluminado, mais tolerante. Vira e fala para ele, mas por que tudo isso? Por que todo mundo usa máscara? Olha, veja por mim, ele fala. Veja por mim. Eu tenho tantas mazelas. Eu sou egoísta, sou ciumento, sou avarento, eu não perdoo. Eu faço tanta coisa errada. Eu não cumpro as leis que era para cumprir. Como que eu posso ser chamado de espírita? Eu posso ser espírita? Aí Bezerra pensa um pouco, responde para ele, meu irmão, eu também tenho todas essas mazelas que você tem. Todas. E eu sou espírita. Todas elas ainda me acompanham. Só existe um ponto que eu não posso esquecer de te dizer. Que antes de eu ser espírita, eu corri atrás de todas elas. Hoje, eu fujo de todas elas. Como se vê, há uma grande diferença, diz ele, para o espírito. Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente já conhece as leis todas. E essas leis, ao contrário de nos proteger, ela nos traz mais sofrimento se nós nos afastarmos dela, porque a gente sabe, né? A nossa consciência hoje, você vai jogar um papel, pelo menos comigo, eu vou jogar chupa uma bala. Eu estou com aquele papel ali, eu vou jogar na rua, minha consciência me cobra, eu não consigo mais fazer isso. Me enfia no bolso, em qualquer lugar em mim, mas eu não jogo mais na rua. Então, quando a gente tiver essa consciência dos atos errados que a gente comete, fica diferente. Né? Jesus sempre nos disse que a quem muito foi dado, mais será pedido. Né? Mais adiante, ele diz também que os ensinamentos que estão nesse capítulo são para nós espíritas. Por que espíritas? Porque ele diz que todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é seguramente culpado se não praticar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, né, para mudar as suas tendências, para se reformar, para alterar o que ele tem de ruim hoje. O homem velho transformar no homem novo. Então é essa consciência que nós temos que ter. No livro Vinha de Luz, na lição de número 100, lá no finalzinho, Emmanuel diz que não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege nós. Pedindo somente as bênçãos para Ele, fazendo oração, nos momentos de aflições, pedir. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida.
por exemplo e modelo no nosso dia a dia. É viver o Evangelho, não só dentro da casa espírita. É lá fora, é na fila do banco, é na fila do supermercado, é no trânsito, é no trabalho, é em casa com o nosso familiar. É nesses momentos que nós temos que viver a doutrina. Porque dentro da casa espírita é muito fácil. Não é fácil? Sorrir para todo mundo, cumprimentar, falar baixinho, ser delicado. É fácil aqui dentro. E lá fora? É lá que é a vivência do Evangelho. Porque não existe diferença entre templo e oficina. Os dois são juntos. O planeta Terra é uma coisa só. Ele é templo, ele é oficina, ele é escola, ele é lar. Então aqui a gente tem que agir em todos os lugares iguais. Então, se somos adeptos da doutrina e aí estudamos constantemente, através de livros, de palestras, de grupos de estudos, Deus espera de nós comportamentos melhores. Precisamos mudar. Tem uma carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 6, que ele fala: de vós, amados, esperamos coisas melhores. E como o Evangelho ele é atemporal, ele serve para todos os tempos, para todos os povos, para todos os mundos. Isso serve para nós hoje. A nossa vinda à casa espírita, ou em qualquer lugar de oração que nós tivermos, ela vai estar dando uma enorme responsabilidade para nós. E a partir daí nós precisamos medir as nossas atitudes e buscar fazer ao próximo aquilo que desejamos para nós. Porque se nós não tivéssemos o conhecimento das leis, seria mais fácil. A gente não seria cobrado de nada, não teria responsabilidade, joga a responsabilidade para Deus, né? Deus cuida da minha vida. Seria melhor para nós. Mas seria bom assim? Iria funcionar na nossa vida? Não seria bom para nós. Porque se o conhecimento nos traz responsabilidade, a falta dele nos deixaria na ignorância. E a ignorância é uma prisão. Nós viveríamos escravos das nossas próprias imperfeições. Então nós vamos concluindo que Deus, ele é misericordioso conosco. Ele nos dá a oportunidade de refazimento, de voltar através das reencarnações, de fazer diferente. E ele se manifesta através dos nossos irmãos, nos dando aí a oportunidade de tratá-los diferente, na convivência, no dia a dia, de amar mais, de praticar o Evangelho da melhor forma possível, de perdoar, de parar de se culpar. Porque quando a gente faz essa autoanálise e a gente vê quanta coisa de errado a gente já fez, mas, meu Deus, quanta coisa é que nasceu de novo para reparar. E a gente fica se culpando. Não se culpe, porque até aqui que você descobriu, é o melhor que você sabia fazer. É o melhor que você sabia, porque você não tinha o conhecimento, agora você tem. É diferente, então agora você vai fazer diferente. Não importa o que você fez. Siga adiante, olhe para frente, olhe para cima. Não se culpa. Faça diferente só. Não cometa mais os mesmos erros. Porque nós temos essa chance. Só nós podemos mudar. Nós somos capazes de mudar. Porque cada um de nós tem o DNA divino. Nós somos filhos de Deus. A centelha dele está dentro de cada um de nós. Somos feitos para o amor, para a felicidade, para compartilhar isso com os nossos irmãos que caminham conosco. E mesmo que nós carreguemos todo esse fardo das nossas imperfeições, ouçamos o chamado do Mestre. Assumamos o compromisso da mudança hoje, do dever que temos para com Ele, que cabe a cada um de nós, espíritas, cristãos. Porque para mudar só depende da nossa vontade. Uma questão do Livro dos Espíritos. Pode o homem ainda nessa existência
se livrar das suas imperfeições? Melhorar ainda aqui? Diz que pode. O que vos falta é a vontade. E ainda precisa do mínimo esforço. Olha que vergonha, não? Então, a gente precisa mudar. A gente precisa falar para a gente mesmo. Olhar para dentro de si e falar, não, hoje, a partir de hoje, eu vou ser diferente. E aí, quando for amanhã, aquilo que a gente fazia de errado, a gente fala como os alcoólatras anônimos, né? Só hoje eu não vou fazer isso. Só hoje eu não vou mais fazer o que eu fazia. E no dia seguinte a mesma coisa. Só hoje eu não vou fazer isso. E aí vai. A hora que a gente vê, a gente já está fazendo tudo de bom. Porque hábitos nocivos, o nome já diz, é hábito. A gente pode mudar o hábito. É só querer, só ter vontade. Porque aí sim nós vamos conseguir alcançar essa verdadeira liberdade, essa verdadeira felicidade que nós tanto queremos, tanto buscamos. Não essas passageiras, mas as eternas. Sabendo que temos o dever cumprido e tendo uma única certeza de que Jesus jamais desistirá de cada um de nós. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Fica aqui a mensagem para reflexão desta semana, que possamos sair daqui refletindo positivamente. Positivamente. Nossa, joguei um balde de água gelada. Não, é um despertar. É um despertar para saber que eu posso mudar a minha vida. Só eu posso mudar a minha vida, mas ninguém. Só eu. Então, a partir de hoje, eu vou ser aquela ovelha que está próxima do Cristo. Não aquela que ele tem que largar as demais e ir buscar. Quero ser aquela que está próxima do Cristo. E que a paz do Mestre envolva todos os nossos corações, que possamos, ao entrar na Câmara de Paz, elevar o pensamento ao alto, que esse é um momento único, é um momento nosso. E agradecer por essa oportunidade que temos de ter o conhecimento, ter esse alimento espiritual que a doutrina espírita nos traz. Muito obrigada pela atenção. Boa semana a todos.